Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência hoje nos comandos Linux, pessoal. Hoje nós vamos fazer aqui vamos mostrar mais alguns comandos aqui no sistema Linux, que, como eu disse no primeiro vídeo, nós que utilizamos Linux não temos como escapar desses comandos, tá? E eles ajudam muito a gente. Então eu vou abrir o terminal, pessoal. O comando para abrir o terminal é o Ctrl Alt T. Beleza? Vou maximizar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem os comandos. Pessoal, então é o seguinte, no Linux, como vocês já devem saber, o terminal ele é indispensável, ou seja, não tem como nós utilizarmos o Linux e não conhecer o terminal. Se você não conhece o terminal, você não conhece Linux. E alguns comandos nós os utilizamos no dia a dia mais que outros. Tem uns que é rotineiro mesmo. E os mais comuns também os mais importantes, né? Porque a gente utiliza muito. Como por exemplo o comando free, pessoal. Vocês sabem para que serve esse comando? O comando free. Se você não sabe, o comando free, pessoal, ele serve para mostrar a memória. Então, vou dar um enter aqui, ó. Ele mostra para mim aqui, ó, o meu total de memória no meu computador, memória física aqui, ó. Isso é física, ó. Que é, no caso aqui, 8 GB, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho aqui essa fração utilizada e essa fração livre. Aqui, ó. Beleza? Aqui embaixo, pessoal, é a memória swap, que no sistema Linux é muito comum, tá? Então esse é um dos comandos que o usuário de Linux quase que sempre ele digita esse comando para saber, principalmente quando você pega um computador a princípio e não tem toda a informação dele, então você já quer saber quanto tem de memória. E esse comando ele mostra isso pra gente. Um outro comando que o usuário de Linux utiliza muito, pessoal, é chamar o gedit pelo terminal. No caso aqui é o seguinte, se você, por exemplo, você digitar esse comando aqui, ó, e der um enter e der um erro, não funcionar, significa que você não tem esse programa instalado. Então o que você tem que fazer? Sudo apt install gedit. Aí você coloca a senha e ele faz a instalação do programa para você. No caso aqui ele disse o seguinte: os seguintes pacotes foram instalados automaticamente, já não são mais necessários, porque eu já fiz isso aqui antes. Se não tivesse feito isso, pessoal, teria instalado o gedit. Então o gedit ele serve, é como se fosse o bloco de notas do Windows. É um editor de texto comum. Beleza? Então o gedit ele é semelhante ao editor de texto comum do Windows. Agora, como chamamos o gedit? O gedit, nós, por meio do terminal, nós chamamos eles de duas maneiras. O primeiro jeito é o seguinte, é só chamar o gedit diretamente. Aqui, ó. Ele é semelhante ao bloco de notas do Windows. Outro modo, pessoal, é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte aqui, ó, ls cd documentos, e aí eu vou listar documentos. Aqui em documentos, pessoal, eu tenho um arquivo chamado text_cat, ou seja, text_cat. E aí eu não quero abrir ele aqui no terminal, então eu vou fazer o que? Eu vou fazer o seguinte, ó, gedit viu? Eu abri o gedit, eu abri meu arquivo diretamente com o gedit por meio do terminal. Então essa é a função do comando gedit aqui no terminal.
Pessoal, outro comando que o usuário de Linux utiliza muito no dia a dia é o comando who. O who, pessoal, ele mostra quem está usando a máquina. Então vamos dar o comando aqui para vocês verem. Então quem está usando a máquina é o Tico aqui, ó. Está vendo? Ó? TTY7. Ele está aqui a data, tá vendo? Então o comando who serve para isso. Outro comando que era muito utilizado antigamente era o comando date. O comando date, pessoal, ele mostra a data, né? Então, sexta-feira, 11 de setembro, às 18h46 da noite. Então, ele gravou essa hora aqui, ó. Outro comando interessante, pessoal, é o comando history. O comando history, ele serve para mostrar para você os últimos comandos que você digitou na sua máquina. Então vamos colocar aqui o history para vocês verem. Então esses foram os comandos que eu utilizei na minha máquina hoje, ó. Tá vendo? Ele mostra tudo que você digitou antes, ó. Acabei de digitar nesse momento aqui, ó, o gedit test underline cat, vocês viram. Depois o who, o date e agora o history. Então ele mostra tudo. Beleza? Deixa eu dar um clear aqui. Só para diminuir um pouco aqui limpar essa sujeira do terminal. Pessoal, outro comando em que o Linux, principalmente antigamente, era muito utilizado, é o comando LPR. Eu vou novamente entrar aqui na pasta documentos para eu mostrar para vocês uma coisa. Ah tá, eu já estou em documento, pessoal. Então aqui em documento, pessoal, eu vou abrir, vou dar um ls aqui, e aqui em documento eu tenho justamente o arquivo teste underline cat. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o comando LPR. Então o que eu vou fazer aqui, ó? LPR teste cat. Olha aqui, ó. Eu estou imprimindo um arquivo diretamente. Esse arquivo que está listado aqui, ó, eu já estou imprimindo ele aqui, ó. Ó, estão escutando o barulho? Ó? Já foi impresso. Então, o comando LPR tem essa função. É pouco utilizado hoje em dia, mas tem essa função. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Outro comando que também é utilizado é o hostname. Hostname. Esse comando, a função dele, pessoal, é mostrar o nome da máquina. Então, ó, mostrou o nome da minha máquina aqui, ó. Beleza? Pessoal, outro comando interessante é o comando df-h. Eu vou mostrar aqui para você ver qual a função dele. Ó. df-h. Aqui é o seguinte, o comando df-h, o que ele faz? Ele mostra o sistema de arquivo, o nosso sistema de arquivo, e ele mostra o que tem de espaço livre e ocupado no nosso, por exemplo, aqui no nosso HD aqui, ó, o dev/sdb3 aqui, ó. Ele é um HD de 217 GB. Ele está sendo usado 34 GB e ele tem disponível 173 GB. Ele tem 17% de uso. Beleza? Então ele mostra bem detalhado aqui a função desse arquivo df-h. Beleza? Outro comando, pessoal, bem interessante é o ls-la. ls-la. Vamos dar esse comando para vocês verem por que ele é interessante. Olha só aqui, ó. Esse comando ele faz o seguinte, ó. Ele lista os diretórios,
Ó, ele lista os diretórios, lista os arquivos que estão aqui no diretório, ó, e ele detalha, por exemplo, tudo. Por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no diretório, nesse diretório aqui, Tico. Esse diretório aqui, ele tem link para 3 subdiretórios. Por que nós sabemos disso aqui? Porque está escrito 3 aqui. E por que que eu sei? E por que que está dando? E por que esse 3 aqui? Porque aqui é o seguinte, pessoal. Aqui dentro do diretório Tico, tem o diretório Tico 2 e o diretório Tico 3. Então, ele diz que tem 3 links aqui, ó. Beleza? Aqui ele diz o seguinte. Por exemplo, os diretórios estão aqui, ó. São diretórios. E esses outros são arquivos, ó. Esses arquivos aqui é de leitura e escrita. Esses arquivos aqui, ó, eles estão marcados aqui, ó, como leitura e escrita. Tá vendo aqui, ó? RW. Pessoal, outro comando interessante no Linux é o comando sudo fdisk-l. Vamos colocar aqui para vocês verem como é interessante. fdisk-l. Esse comando, pessoal, a função dele é listar todos os discos que estejam conectados na nossa placa-mãe, no nosso computador. Então vocês podem observar aqui, ó, que ele está mostrando aqui, ó, um disco de 111 GB, tá? Depois ele está mostrando outro aqui de 500 GB. Beleza? E aqui embaixo, nesse disco aqui embaixo, ele está mostrando o seguinte, que ele tem ele foi dividido em 2 partições. Ele tem uma partição aqui com 2 sistemas Linux aqui, ó, em 2 de 200 e poucos gigabytes cada. Entendeu? Então essa é a função do comando sudo fdisk-l. Beleza? Outro comandozinho interessante é o comando ls-usb. ls-usb. Olha só o que esse comando faz. Esse comando ele lista para a gente aqui, ó, todos os dispositivos USBs que estão conectados no meu computador. Ó, vocês podem observar aqui, ó, um leitor de cartão. O que mais aqui? Uma câmera. Aqui, ó, uma câmera. Um mouse óptico. O que mais aqui? Uma impressora, outra impressora. Então ele mostra tudo que está conectado na minha porta USB aqui do meu computador. Então, pessoal, antes de encerrar, eu só gostaria de falar para vocês o seguinte, que se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui, ó. Aqui tem um símbolozinho de um pinguim aqui, ó. Clique em cima dele aí, se inscreve no meu canal aí, vamos ajudar esse canal a crescer. Beleza? Isso aí. Bom, pessoal, por hoje é só. Esse é o segundo vídeo de comandos no Linux, comandos essenciais no Linux. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, deixa um like aí. Inscreva-se nesse símbolo do pinguim que vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela de vocês. Aqui abaixo. Deixa um like aí. E até o próximo vídeo.